de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha do Centro Prison. Estou por ver um padre com uma voz tão bonita como a minha, né? O pobre do Gilson deve estar com inveja. Ah, meu Deus do céu, só eu, né? Só minha mãe mesmo, né? Nem ela acha, né? Pois bem, pessoal, então hoje duas grandes festas, não é? Vamos fazer a coroação de Maria e é a festa da Santíssima Trindade. É um grande mistério, Santíssima Trindade. Ontem eu confessei às crianças lá do castelo. O castelo é nossa paróquia, né? Então vai ter primeira Eucaristia lá. Aqui daqui a pouco tem também. Então, umas 40 crianças. E antes perguntei a todas elas sobre o mistério da Santíssima Trindade, né? É um Deus só e 3 pessoas. Ele não consegue entender tudo, não. Na igreja tinha um grande santo, e tem, Santo Agostinho, que ele queria entender o mistério da Santíssima Trindade. Aí ficava pensando, como é que pode um Deus, 3 pessoas? Aí ele teve um sonho, o Santo Agostinho teve um sonho, uma revelação. Era uma criança que estava numa praia, e ele caminhando viu a criança na praia. Aí o menino ia, pegava a água do mar com a mão, aí botava dentro de um buraquinho, né? Aí ia, pegava o mar, botava dentro do buraco. Aí o Santo Agostinho se aproximou e perguntou ao menino: o que tu está fazendo? Eu vou botar esse mar todo dentro do buraco. O Santo Agostinho olhou para ele: tu vai botar o mar todinho dentro desse buraco? Tu não vai conseguir, não. Aí a criança olha para ele e diz: nem tu vai entender o mistério da Santíssima Trindade. Era Jesus que ele viu. É mais fácil
ou mais todinho entrar num buraquinho do que a gente entender o mistério. Então a igreja é feita de mistério. Infelizmente o mundo hoje perdeu o sentido do mistério, o sentido do sagrado. As pessoas perderam o sagrado de vista. Aí fica vivendo só uma vida assim, humana assim, horizontal. Não olha mais para o céu. Tem mais vontade de Deus. Pessoas perderam o sentido do sagrado. Pouca gente quer ser santo hoje. Né? Perguntar quem quer ser santo hoje, pouca gente quer ser. Nessa época da Copa, está todo mundo carecendo do Neymar. Né? Mas santo mesmo. Deus me livre de ser o Neymar, está todo bichado. Né? Rogo melhor do que ele. Se eu tivesse 30 anos, estava lá. Né? Mas quer ser santo mesmo? Não quer. Não querem não. Esse aqui quer. Né? Não vou perguntar não para mim não passar vergonha, né? Mas quer, eles querem, né? Então, aqui a gente devia mesmo querer é ser santo. É o sentido do sagrado, do mistério. Maria Santa. Pensar nela, hoje vamos coroar. Jesus, santo, Deus sofreu. Hoje me perguntaram, mas Jesus não é Deus, como é que ele sofreu? Pois é Deus, mas é homem também. Todo Deus e todo homem. Pois esse é esse mistério, o mistério da Santíssima Trindade. E nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e de quem? Santíssima Trindade. Hoje eu fui batizar uma criança, fiquei tão feliz. E não já fez tanto batizadão? Fiz, bem 1000. Mas hoje eu batizei uma criança na casa dele, na casa dela, da criança. Porque ela estava toda entubada, né? E estava bem não. Aí eu pedi autorização na igreja. Né? Aí fui batizar na casa da criança. É o mistério, primeiro mistério, quando a gente entra no reino de Deus, assim, para seguir a Jesus, é o batismo. Aquela criança, tinha até aquele negócio que bota, né? Não respirava direito, estava... E ela foi batizada, Miguel. Né? É o primeiro sacramento. Isso que eu falei no começo, né? Uma criança que é abortada não foi batizada. A não ser que o pai e a mãe, que eu acho que não, porque se abortou, né? Desejou o batismo dela. E também aqui eu já expliquei, você está no hospital, tem uma criança que está em perigo de morte, pode batizar. Quem? Qualquer um. Coloca água na cabeça, né? 3 vezes, dá um nome, fulano tal, te batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, é água mesmo que tem que botar. Aí se a criança escapar, traz para cá que a gente termina e dá o batistério. É o primeiro sacramento. Para entrar no céu precisa ser batizado. O evangelho de hoje é do batismo, vamos entender. É de Jesus Cristo, segundo João. É sempre de Jesus. Não é de João, nem Pedro, Tomé, Fernando. É de Jesus. Segundo João, mas é de Jesus. 16 a 18. Começa assim. Deus amou tanto o mundo. É verdade. Amou e ama. Não é esse amor, já expliquei o amor, né? Não é esse amor do mundo, da novela aí, né? Porque o que a novela chama de amor é pecado. Adultério, fornicação. Não. O amor de Deus é outro. Ele vai explicar. Deus amou tanto o mundo, e amou o mundo todinho, que deu o seu Filho unigênito. Pronto, o amor de Deus se manifesta porque Deus deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu Jesus, que nasceu em Maria, né? E hoje tem também a coroação. Então, como é que ele amou tanto o mundo? Dando o Filho dele para nós. E para quê? Para nos salvar, para nos perdoar, tirar o pecado. Jesus morreu para tirar o nosso pecado. Esse é o amor de Deus, que não é um amor sentimento,
As pessoas confundem amor com sentimento. Não. Já expliquei aqui, a pessoa casa, fica 30 anos casado, né? Aí diz que perdeu o amor, aí encontrou outra pessoa, aí pronto, está amando. Está nada, tu está em adultério. Se tu deixar a tua mulher, e se a mulher deixar o homem. Isso não é amor não, isso é adultério. Casalzinho de namorado, não casou na igreja, estão amando, estão se amando, não sei o quê. Pode não, só depois que casa. Isso não é amor não. É fornicação, é pecado. O amor de Deus para nós, é porque Ele deu o Filho dele. E como é que eu posso praticar o amor de Deus? Praticando os mandamentos. Está na primeira carta de João. Quem diz que ama a Deus, pratica os mandamentos. Que mandamento? Mandamento de Deus, 10 mandamentos. Eu não sei quais são não. Pois vai ler Êxodo 20, livro do Êxodo, Êxodo 20, lá tem uns 10 mandamentos da lei de Deus. Ainda tem uns 5 mandamentos da igreja. Eu também não sei não. Então, o que você está fazendo dentro da igreja? Não sabe os mandamentos de Deus nem da igreja. Leia o catecismo. Está no catecismo do mandamento da igreja. E de Deus também. Então, como é que eu amo a Deus? Se é que eu amo a Deus, se eu pratico os mandamentos. Se eu não praticar, não amo não, é mentira. Tá bom? Então começa assim: Deus amou tanto o mundo, foi tanto, que deu seu Filho unigênito. Outra coisa, Ele chama o Filho de unigênito. Uma palavra bem grande, né? Unigênito. 5 sílabas. Bora repetir? Unigênito. Devagar, porque parece que tem gente que não... Né? Unigênito. Essa palavra vem do grego. Uni quer dizer um. Gênito, gerado. Só tem um filho gerado em Maria, que é Jesus. E como é que os crentes dizem que ela teve uma ruma de filho? É porque não lê a Bíblia. Se lê, lê errado. Aqui está dizendo, filho unigênito, um gerado. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É tudo mimimi, blá, 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 que eles falam aí. Tudo mimimi e blá, blá, blá. Só teve um. Está aqui, está escrito. Ele lê a palavra que eu também leio. Faz 44 anos que eu leio a palavra. Ainda fui estudar grego, hebraico, aramaico. Esqueci o português, mas o resto eu aprendi. Né? Então, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Só tem um. Que nasceu de Maria. Nasceu outro não. Para que não morra. Então, Ele não quer que morra todo o que nele crê. Quem acredita no Filho unigênito, quem acredita em Jesus, não morre. É isso que ele está dizendo. E o que é acreditar? Viver o mandamento. Volta de novo para o mandamento. Não adianta dizer eu creio, não. Nós vamos dizer daqui a pouco no credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu. Às vezes decorou, mas não vive. Aí quando vem uma provação, um sofrimento, não sei o quê, esquece de Deus, reclama. Cadê a fé? Tu não disse que crê. Tu não rezou na missa, crê em Deus Pai. Né? Por que perdeu? Perdeu a fé. Então, quem crê não morre, mas crer não é só dizer, é viver por mandamento. Se tu diz que crê em Deus Pai, pronto, vive, né, falando, conversando com Deus Pai, não é teu Pai? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido, pronto, pois viva o credo. Não é só dizer não, é prestar atenção naquilo que a gente está dizendo. Vamos rezar o credo hoje devagar, para prestar atenção no que está dizendo.
Que está dizendo que acredita, depois não vive, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Quem acreditar no Filho unigênito que Deus deu ao mundo e deu a nós, não morrerá e vai ter a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então nós temos, se a gente acreditar, uma vida eterna. Se é eterna, não tem fim. Por isso que nós, cristãos, católicos, a gente deveria ser as pessoas mais felizes do mundo, e a gente não é. Deveria ser as pessoas mais confiantes do mundo, e a gente não é. Por que confiante? Porque eu vou ter uma vida eterna, essa vida aqui passa. Tudo aqui passa. Entendeu? Tudo é tudo. Depois daqui tem uma vida eterna. Se você vê muito aqui, vive 100 anos, não sei quantos anos você vai viver, né? Depois é eterno, não passa mais. A questão é, você vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. A questão é essa. Quem crê e seguir o mandamento, que ele está dizendo, tem a vida eterna no céu. Quem não crê, não tem. Se condena, ele também diz. O evangelho hoje é bem forte. Aí continua, de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus quer condenar? Deus não condena ninguém, não. Nós que nos condenamos. Porque Deus fez isso? Que Deus fez isso quando tem um sofrimento? Por que Deus? Que Deus, nós que fomos atrás, nós que fazemos o mal. Ele bota a culpa em Deus. Ele não quer condenar ninguém. Mas se a pessoa não acreditar, não viver o mandamento, ela mesma está se condenando. Não é Deus não, é ela. E uma coisa que Deus não toca é na nossa liberdade. O problema é isso aqui, ó. Não é nem problema não, ele nos criou com liberdade. Nós temos liberdade de acreditar ou não, de cumprir o mandamento ou não, de seguir a Deus ou não. Problema meu, sou eu que escolho. E muita gente hoje escolhe não seguir os mandamentos. Então é você que está se condenando. Muita gente escolhe não acreditar. De novo, acreditar é seguir o mandamento. Não é difícil. Então ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. O nome dele é esse mesmo, Yeshua HaMashiach. Yeshua quer dizer Deus salva. HaMashiach, o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Deus salva. Então ele veio salvar, só que eu posso me condenar se eu não viver o mandamento. Pois bem, aí no último versículo, quem nele crê, em quem? Em Jesus, não é condenado. Ele repete. Então, se eu acreditar em Jesus, se eu seguir o mandamento, Deus, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo e a mim, vai me salvar. Se eu não acreditar, aí salva não. Mas quem não crê, está aqui, está falando, já está condenado. Não é que vai ser condenado, não. Já está condenado. Vou repetir. Quem nele crê, em Jesus, não é condenado. Quem não crê, já está condenado. Tanta gente hoje já está condenada. Por quê? Porque não crê. E por que não crê? Porque não segue o mandamento. E por que não segue? Porque não quer. Fazer o quê? Deus vai obrigar agora? A pessoa é livre. Livre de praticar o aborto ou não, livre de adultério, livre de tudo. Não bota a culpa em Deus, não. Não bota a culpa em Deus, não. Você tem liberdade. Todo momento nós temos liberdade de escolha. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Na cultura de Jesus, o nome representa a pessoa. O nome Jesus é a pessoa de Jesus.
Não é só o nome, não. Nós gostamos de falar nome, né? Não estou dizendo palavrão, não. Mesmo a gente fala, às vezes, uma coisa aqui, aí quando sai daqui, fala o contrário que falou, depois de novo o contrário. Só mentira. A gente fala muito de novo, mimimi, blá, blá, blá. Devia prestar atenção no que eu estou falando. Falar a verdade e pronto. O Senhor diz, nosso sim seja sim, o não. Acabou. O que é sim, o que é não. Aí nós dizemos sim, depois não, depois sim de novo e não, e fica nesse sim, não, depois não sabe de nada. Por quê? Pois é bom você se perguntar. Quem não crê já está condenado, porque então no nome do Filho unigênito é o próprio Filho unigênito. O nome Jesus é Jesus. Cada vez que eu falar Jesus, Ele está. Mas eu não vejo, não estou dizendo que você está vendo, não. Eu estou dizendo que Ele está ali, naquele momento. Se falar Maria, ela está. E não só, se chamar o nome dos anjos. Eu tive um livramento, já contei aqui, vou contar de novo. Em 2001, em abril de 2001, eu fui ordenado no dia 23 de março de 2001. Em abril, daí 10 dias depois, eu fui a Brasília e Anápolis com a tal de Kelly Patrícia. Ouviram falar dela já? Ouviram falar dela? Pois bem, eu, ela, a Jane e a nome da outra, Cleide. Hoje elas estão tudo com o nome trocado lá, porque são tudo freira. Embora a Kelly ainda é Kelly, a Jane, eu acho que é a Jane, e a Cleide mudou o nome dela, né? Pois bem, nós fomos lá porque a Kelly Patrícia estava fundando um mosteiro lá, e fundou esse mosteiro, né? E ela queria muito que eu ajudasse nessa fundação, que eu ajudasse lá na comunidade dela em 2001. Eu fui para a viagem, né? Fomos lá, visitamos um local, o bispo Dom Pestana já morreu, ele doou um terreno, celebrei a missa lá para elas, em latim, de costa para o povo. Qualquer dia eu vou celebrar de costa para vocês em latim. Quero é ver, né? Quero é ver se vão entender, né? Na volta, nós estávamos atrasados para pegar o avião, né? Nós estávamos em Anápolis, para ir para Brasília, para pegar o avião. E não é brincadeira não, é verdade. A gente voltou numa Brasília amarela. Aquela música, não, minha Brasília amarela, não sei o que, renuncio, essa música. Voltamos de Anápolis para Brasília, numa Brasília amarela. Quem conhece Brasília, as ruas de lá, as estradas enormes, bem largas assim, né? Tanto para ir como para voltar, tem um canteiro de obra no meio, separando as duas, e o cabo voado nessa Brasília, eu do lado dele, e as 3 irmãs atrás. Essas carretas, ela cruza na frente da Brasília. Eu só tive tempo de fazer o sinal da cruz e dizer, Santo Anjo. Ia rezar a oração do anjo, só deu tempo Santo Anjo. Aí o carro consegue desviar, cai nesse canteiro de obra aí que fica no meio, fura os 4 pneus, é um fumaceiro medonho. Vem um motorista de táxi, feito bala, escapou alguém. Eu olhei para ele, tu é gente ou tu é anjo, tu é o quê? Né? Escapou tudinho. Eu só fui dizer Santo Anjo. Pode perguntar para ela essa história aí. Até hoje, para mim, ia morrer eu e as irmãs. Aí não ia tinha essa coisa da resto todinha, né? Eu, pobrezinho, sou um pobre do padre aqui, né? Uma Kelly Patrícia, né? Ia morrer todinho, de uma vez, uma lapada só. Santo Anjo, foi ele, para mim, foi ele que deu o livramento. Então, o nome representa a pessoa. Quando eu falei Santo Anjo, o anjo estava lá. E o anjo dizia de caminhão, pergunta a ele.
Nesse dia desviou. Né? Nesse dia desviou. Tanto que até hoje, quando eu saio de carro para dirigir o carro, eu invoco o anjo. Todo dia. Pronto, terminou a primeira leitura. Agora o livro do Êxodo. Falei do nome, o nome representa a pessoa. Livro do Êxodo, Êxodo 34. O livro do Êxodo, assim, Deus tirou Israel do Egito. Aquela história lá, né? Tirou, atravessou o mar, aí o faraó correu atrás dele, aí Deus levantou umas paredes d'água. Alguém viu o filme já, aquele negócio? Pois é. Aí depois as águas vieram em cima do faraó, morreu tudinho e o povo atravessou. Depois o povo foi para o deserto. Aí no deserto, Deus deu as tábuas da lei, os mandamentos para o povo. O primeiro mandamento qual é? Da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pois é. Só que quando Moisés era o primeiro mandamento. E o povo prometeu amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Moisés estava na montanha para receber as tábuas com o mandamento, o povo embaixo, que tinha dito que ia amar a Deus sobre todas as coisas, fez 2 bezerros de ouro, começou a adorar os bezerros. Como é que vai deixar de amar a Deus para adorar 2 bezerros de ouro? E Moisés desce da montanha, com as tábuas, primeiro ele escuta aquele barulho no acampamento, é o povo pulando para os bezerros. Hoje vão pular aí para as macumbas, não sei o quê, galinha preta, tomar cachaça, vão para o espiritismo, horóscopo, né? Fizeram a mesma coisa, eles disseram que iam amar a Deus e começaram a adorar 2 bezerros de ouro. Moisés quebrou as tábuas na frente dele e fez eles engolir o pó, era tábua de pedra. Depois Deus mandou uma praga e começou a matar o povo. Diga isso não, padre. Vai ler a leitura, só pegar. Êxodo 32. 31, 32. E Moisés, então, intercede pelo povo. Não mata, Senhor, o teu povo. Deus, então, se arrepende, é o que diz a palavra, e dá de novo novas tábuas para eles. O povo promete de novo não pecar e peca de novo. Então não vá para espiritismo, nem macumba, nem negócio de acreditar em horóscopo, não, porque isso é contra o primeiro mandamento. Pode comungar não, quem faz isso. Foi o que eles fizeram. E na segunda vez que eles pecaram, aí não teve perdão não, viu? Eles perderam a aliança. Aí Deus fez uma nova aliança. Tchau. Tchau e benção. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Pecou a segunda vez? Pode pegar o beco. Perderam a aliança. Agora é outra aliança. Aí a leitura é essa. Depois que eles tinham pecado a primeira vez. Naqueles dias, Moisés se levantou, quando ainda era noite, e subiu ao Monte Sinai, a montanha onde Deus deu a segunda tábua, fez a tábua de novo. E lá está escrito que Deus escreveu com o dedo na tábua. Tábua de pedra, na verdade. Como o Senhor lhe havia mandado. O Senhor mandou Moisés subir para a montanha. E ele levou as 2 tábuas de pedra, para Deus escrever de novo os mandamentos. O Senhor desceu na nuvem, a nuvem representa a presença de Deus, e permaneceu com Moisés, como um homem falando com outro homem. É claro que Deus não fala assim, né? Mas é a maneira de dizer, Moisés tinha uma intimidade com Deus. É bom a gente ter intimidade com Deus. E se eu disser a você que hoje, Jesus, a presença dele, é mais importante do que essa daqui, não. Aqui, ó, o sacrário. Naquela época Deus não se encarnou, aqui tem Jesus encarnado. Na missa, Jesus vai se encarnar aqui. Então, toda missa é mais importante que essa leitura aqui. Porque Moisés falava com Deus, eu posso falar com Deus hoje com a hóstia santa. A presença de Deus hoje é muito maior e mais importante que essa daqui.
Ali não era Deus encarnado, ali era a fé que Moisés tinha, uma revelação que teve. Nós temos Deus encarnado aqui, na hóstia consagrada, mais importante. Então, ele desce na nuvem e permaneceu com Moisés, permaneceu. E Moisés invocou o nome do Senhor. Olha o nome de novo, o nome é a pessoa do Senhor. O nome do anjo, né, que eu invoquei. Né. Enquanto o Senhor passava diante dele, aqui é uma revelação, né, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. É mesmo, Deus é misericordioso e clemente, pronto. Todo misericórdia, todo clemência, mas também julga e é juiz. Paciente como eu, rico em bondade e fiel, mais paciente do que o Padre Fernando. Né? Vê como Deus é bom. Né? Nessa hora, Moisés se curva até o chão e, prostrado por terra, curvado, ele reza de novo pelo povo, que é um povo pecador. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, gozava, ele era um amigo de Deus, peço-te, caminha conosco. Não é bonita essa oração, né? Vamos dizer: Senhor, caminha conosco. Aí ele continua, não precisa repetir não. Embora este seja um povo de cabeça dura, está falando do povo lá, um povo de cabeça dura, coração duro, perdoa nossas culpas. Desliga o celular aí, que eu não quero celular na igreja. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou uma coisa de Deus. Então ninguém toca em mim. Eu sou de Deus. Eu não preciso ter medo de nada. Eu sou propriedade de Deus. Está aqui. Acolhe-nos como propriedade tua. Eu sou uma propriedade de Deus, como fosse uma coisa assim de Deus, um brinquedo. Terezinha diz assim: eu sou um brinquedo de Deus. Pronto, pois é. E Ele cuida de mim. Eu tenho certeza. Né? Nesse dia lá, né, um mês de ordenado, 10 dias de ordenado, pelo menos eu ia para o céu, né? Porque 10 dias de ordenado, eu acho que ia para o céu. Mas ele não quis, né? Aí hoje eu já tenho mais de 25 anos. Pronto, e tem a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, irmãs, alegrai-vos. Está mandando a gente se alegrar. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que me converter cada dia. Todo mundo tem que melhorar um pouquinho. Encorajai-vos, tem que ter coragem. Cultivai a concórdia, a paz. Viver em paz. Nós temos que viver em paz. Muitas vezes nem nas nossas famílias vivemos em paz. Tem briga dentro das casas. E o Deus do amor e da paz estará convosco. O amor que eu já expliquei, não é esse amor aí de novela, não. É o Deus que nos deu o seu Filho unigênito. Né? E da paz. Deus é paz, mas é uma paz interna, paz que é fruto do Espírito Santo. Nossas casas, família, muitas vezes não tem paz. Nem na igreja muitas vezes tem. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, não um beijo de Judas. Beijo santo. Nem esse beijo aí de querendo outras coisas. Beijo santo. Beijo da paz. Todos os santos vos saúdam, como o anjo lá que nos salvou, né? Aí termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E por que ele termina assim, a leitura? Por que essa leitura, a leitura de hoje, termina assim? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Jesus, o Pai e o Espírito. O que é isso? O que é isso?
a Trindade Santa, que é a festa de hoje. Por isso que terminou com essa leitura. Tá? A graça do Senhor Jesus Cristo, quem tem a graça é Jesus. O amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. Eu já falei que desligue o celular. Se quiser assistir celular, fique lá fora. E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Igreja é para rezar. Aí aqui eu sou intransigente até o talo, não tem nem conversa. Hoje é a festa da Santíssima Trindade. Né? E mais, coroação de Nossa Senhora. Que a gente possa viver essa festa hoje em toda a nossa vida, acreditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E tendo Maria por mãe. Né? E se a gente não entende o mistério da Santíssima Trindade, peça a ela. Porque ela é filha de Deus, Pai, e ela gerou o Filho pelo poder do Espírito Santo. Ninguém mais do que ela conhece. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.